Bom dia, bom dia. Bom dia, Adriana. Bom dia, Edna. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom Vamos dia. lá. Hoje temos sessão nova. E temos sessão nova. Hoje nós vamos iniciar a sessão 10 do capítulo 13. Capítulo 13 é o Mundo Sem Culpa, a sessão 10, a liberação da culpa. Bom dia, Flávia, Ive, bom dia. Bom dia, Cris, Mi, Inês, Carla, Cacá, sejam bem-vindas, bom dia. Página 278. Página 278. Bom dia, Mi. Bom dia, meu anjo. Vamos lá. Prontos aí para liberar a culpa Vamos lá, né? e experimentar o mundo sem culpa. Esse Mundo Sem Culpa foi o tema, né, da nossa imersão. No primeiro semestre, a gente fez uma imersão aqui em casa. Foram 3 dias, foi muito, muito bonito, muito lindo. E a Foi um gente retiro, trabalhou, né? Na verdade. né? Foi um retiro. Foi um retiro, verdade. Foi um retiro de 3 dias e foi baseado nesse capítulo 13, O Mundo Sem Culpa. Nossa, é um capítulo maravilhoso, muito bonito mesmo, muito profundo. E, e foi a Sumaya, né? A Sumaya que sugeriu a leitura dessa sessão, a liberação da culpa para gente. Então vamos lá, vamos nos unir aqui, vamos tentar acalmar agora a nossa mente, independente do que a gente esteja fazendo, você pode continuar fazendo o que você tem que fazer agora. Não é necessário parar de fazer nada, somente tentar manter a mente presente para receber essa oração. A oração que nós fazemos agora, o Espírito Santo, é que ele traga para a gente durante todo o nosso dia e nos lembre do nosso verdadeiro propósito, que é lembrar e manter um estado de paz na nossa mente, independente do que aconteça no nosso dia. Ele é essa lembrança, ele é a memória de Deus na nossa mente. Pai, hoje escolho entregar-te toda a culpa que ainda carrego em minha mente. Reconheço que a culpa é apenas uma ilusão do ego, usada para me convencer que estou separado de ti. Mas a verdade é imutável. Eu continuo sendo teu filho amado, inocente e íntegro, exatamente como tu me criaste. Espírito Santo, guia meus pensamentos para que eu não veja erros em mim nem em meus irmãos. Mostra-me a inocência
que está além das aparências, e ensina-me a não julgar, mas a perdoar. Que cada lembrança de dor se transforme em oportunidade de cura. Que cada sombra se dissipe diante da luz do amor. E que eu aceite agora a paz que vem da liberação da culpa. Pai, a tua vontade é que eu seja feliz. A tua vontade é que eu tenha paz. Assim, escolho aceitar minha verdadeira liberdade, a certeza de que eu nunca pequei, nunca estive separado e de que o amor é tudo o que sou. Amém. Bem, nossa, que linda. Que a gente possa se lembrar que a culpa, ela nada mais é do que a crença na separação. A culpa é o que mantém o nosso ego vivo em nossa mente. Mas vamos nos lembrar que quem mantém o ego vivo somos nós mesmos. Então, que a gente possa, durante o nosso caminho, durante o dia, que a gente possa se lembrar que o poder de Deus nós já temos e está dentro de nós. E esse poder, com esse poder, a gente pode ir liberando essas crenças de que somos culpados, de que pecamos contra Deus, e que Deus está muito bravo conosco e quer se vingar de nós. Tudo isso são ladainhas, são armadilhas do nosso ego para manter a gente preso no mundo, manter a gente preso na culpa. Então, o curso de milagres é um caminho que nós escolhemos e que fala durante todo o livro de que a separação nunca aconteceu. Isso é aceitar o plano de expiação do Espírito Santo para nós mesmos. Se não houve separação, não houve pecado. Se não houve pecado, não tem culpa. Então, a liberação da culpa está em a gente entregar todos esses sentimentos de culpa, de erro, de medo para o Espírito Santo, para ele ir desfazendo todos esses sentimentos não amorosos na nossa mente. Quando a gente reconhece que nós temos ainda esses sentimentos e entregamos ao Espírito Santo, aí é com ele. Aí o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa mente, o que o livro chama também de milagre. Milagre é a correção da nossa mente que acredita na separação. Nossa, muito. É isso, né? E é tão interessante, assim, não parece, né, que a gente tem medo de Deus, né? Dentro da nossa experiência aqui consciente, né? Não parece. Uhum. Né? Só que quando a gente se aprofunda, né, nesses ensinamentos, uma mente que não tem culpa, ela não tem medo, ela não tem dúvida, ela não tem, óbvio, sofrimento, Uhum. ela não tem insegurança, ela não se sente insegura, ela ela simplesmente experimenta a completeza, completude em todos os sentidos, né?
ela não, ela é livre, ela não se apega a nada. Hum. E aí, quando a gente se aprofunda mesmo, que a gente vê, né, a culpa em tudo na nossa vida, né? É. Nos nossos relacionamentos especiais de amor, né? Uhum. É, nos nossos pensamentos de preocupação, uma mente sem culpa não se preocupa. E essa culpa, ela parece ser tão real que a gente escuta, né? E pensa, como não se preocupar? É óbvio que eu preciso me preocupar aqui no mundo, né? Em como que eu vou me manter, em como que eu vou me sustentar, sustentar minha família, criar meus filhos. Hum. Ela tá muito, essa culpa, ela tá muito disfarçada, né? Ela tá disfarçada numa vida normal, né? Numa vida que é normal se preocupar, que é normal se sentir inseguro, né? Uma vida que aceita é, momentos de descanso e momentos de não preciso me esforçar, e muitos momentos de esforço, sacrifício. Meu Deus, né? Então é importante a gente considerar isso na nossa mente, né? E reconhecer essa culpa nos, a cada instante ali que ela pode aparecer, né? Uhum. Então, é isso. Eu sinto de lembrar isso, porque não parece. Enquanto você estava Uhum. falando, não parece que eu tenho medo de Deus, que eu sinto que ele, que eu tô separada dele. É. Não parece, não, mas eu confio em Deus. Não, Deus me ama, Deus é só amor, né? Eu, É. não, é assim que eu sinto, né? Tá, mas olha aí na mente, olha aí. É. É Bastou muito, uma preocupação, você se separou. é importante, é muito importante você trazer isso, porque a culpa ela vem disfarçada, como a Paty está falando, ela vem disfarçada de várias formas aqui no mundo, né? Medo, inadequação, ansiedade, nossa, muita coisa, né? E normalmente, né, esses sentimentos eles estão escondidos no nosso inconsciente, vamos dizer assim, Né? né? E o que o livro Curso de Milagres ensina para gente é quando esses sentimentos afloram, vamos dizer assim, para a gente olhar para eles, não continuar escondendo, porque se a gente continuar escondendo, eles voltam para o nosso inconsciente, né, e vão continuar escondidos lá. Né? Então, quando eles afloram, né, qualquer tipo, pode ser assim, nossa, tô achando que eu fiz alguma coisa errada com a Patrícia, acho que eu falei alguma coisa errada para ela, eu tô sentindo que ela está chateada comigo. Olha quanta culpa tem por trás disso, uma coisa boba no dia a dia, né, como a Paty está trazendo, né? Então é isso, quando a gente se conscientiza disso, a gente olhar para isso, né, com o Espírito Santo, com Jesus, e fala assim: olha aqui, Jesus, né, olha aqui eu, né, achando que eu, né, fui inadequado, que eu não estou sendo amado, né, então que eu errei, né, então assim, olhar para isso, né, e não esconder, e entregar esse sentimento para o Espírito Santo, para Jesus, né, é aí que começa a liberação da culpa, É né? porque
Nossa, perfeito, amor, porque nesse lugar, né, de como é uma o mundo, né, ele é uma cortina de fumaça para você não olhar para essa culpa, né? Uhum. E É. você se distrair com as situações, Sim. né, no sentido, né, trazendo esse exemplo aí que você trouxe, né? É, você acha que é sobre mim, né? E não deixa, então aí você tenta resolver comigo, né? De uma maneira aqui no mundo mesmo, mas não Uhum. olha para essa culpa, né? Exato. Nossa, olha que tem aqui. Então, sabe? E conforme você vai, a gente vai praticar. É só a prática que traz essa consciência. É, perfeito. Essa Perfeito. consciência que é o medo de Deus, que é a culpa, que é a ideia de separação, né? Conforme a gente vai praticando o perdão, a gente vai vendo que isso é, porque não é sobre o Luciano, não é sobre Paty, não é sobre Paty falar de um jeito errado com o Luciano, não é sobre isso, Uhum. né? É. E, e com a prática você vai entrando em contato com o conteúdo da sua mente, que o conteúdo é a culpa, o Uhum. conteúdo é a separação, né? E É. a situação, ela só mostra o conteúdo que tem na sua mente, né? Por Uhum. isso que Jesus fala que o curso de milagres não atua no comportamento, né? Ele atua antes do comportamento, né? Então, que é na mente, né? No conteúdo da mente. É. Então, e só a prática mesmo que vai trazer isso com mais clareza para a gente, né? Uhum. Então, por isso que Jesus fala, né, no livro de exercícios, lá na introdução, só faz o que eu tô falando. Porque é a prática, então tá, é para fazer isso, então vamos lá. Né? A própria prática desses ensinamentos te traz essa consciência do medo de Deus, do medo do amor de Deus, né? É, que conscientemente aqui na nossa experiência a gente acha que não é isso. Uhum. Imagina, não. Sim, o conteúdo que está na sua mente é esse, né? E então, por isso, né, que a prática ela é fundamental para a gente dando os passos que a gente precisa dar, né? Hoje eu acordei, é, nossa, uma palavra assim, e eu tô muito em oração para receber assim o que é isso. Eu acordei com a seguinte frase assim: é só um passo, é só um passo. A nossa parte é só um passo. Uhum. E eu não sei o que isso tá me contando, mas eu, eu acordei com isso hoje, assim. Uhum. É só um passo que eu preciso dar. Uhum. E parece que tá muito difícil eu dar um passo. E, e aí, o mais lindo que chegou também em relação a isso é que hoje eu sei que esse passo eu não preciso dar sozinha. Uhum. Ó, eu até me emociono aqui, porque isso está tão forte aqui, meu coração tão forte. Nossa, eu quero muito me abrir assim para receber, sabe? O que é isso assim, de uma maneira na experiência mesmo. É um passo.
E você não precisa dar sozinho. Hum. A gente tem toda a ajuda da terra e do céu para dar espaço. Então, é isso. Uhum. Tá entregue aqui. Não sei o que significa isso, mas tá compartilhado aqui para ser expandido mesmo e estendido. Mas é isso que tem aqui no meu coração hoje. E eu tô pronta para dar esse passo, assim como eu sei que vocês todos estão. Hum. Né? Que todo mundo está pronto. Esse aparente 8 bilhões de pessoas estão prontos para dar espaço. E esse espaço pode ser junto. Né? Então, é isso que tem aqui. É isso. A Mi escreveu. Você consegue ler o que a Mi escreveu? Deixa eu ver. Nossa, obrigada por isso. Acabei de escrever sobre a gratidão e agora percebi que era um baita disfarce. Entrego aqui que, na verdade, tinha um sentimento de ser especial por estar estudando. Hum. Ah, às vezes, a outra mensagem. Há Ah, algum tempo, será? Há às algum vezes, tempo. por ser sua sobrinha, etc, etc. Hum. Sobrinha e madrinha. O ego adora. É isso, minha fofura. É. Obrigada, Mizinha, por isso, por olhar para isso, né? Hum. E tá aberta mesmo a receber que lindo. É isso, é só olhar, é só entregar, né? Todos somos especiais, ninguém é especial sozinho, né? Eu gosto sempre de lembrar, né, que porque o ego ele quer ser diferente mesmo, né? Mas aí o Espírito Santo já logo corrige, não, todos são especiais. Quando eu recebi assim isso, foi uma maneira gentil, sabe, dele corrigir o pensamento que eu muitas vezes a gente quer ser especial, né? Porque a gente quer ser diferente, né? E aí ele sempre me lembra, não, todos são especiais. Não todos nós somos especiais. E é isso, obrigada por você olhar para isso, né? Não É uma querer, não doideira, querer, não muito querer bom. esconder, não querer esconder nada, né? É importante isso, né? É É isso. importante. Isso é o treinamento de um curso em milagres, né? Porque conforme a gente vai se abrindo, a gente vai vendo o que está por trás, né? Das historinhas, né? Quando você tá querendo coisas, né? O ego fica querendo coisas. Hum. E querer coisas nos prende, né? Querer, né, no caso aqui, ser especial, porque é sempre isso, né? Que o ego quer. Nos prende, né? E aí, é isso. Hum. Vamos junto, Mizinha. Vamos junto. Mesmo você sendo minha sobrinha, mesmo você sendo minha filhada. Hum. E é isso. Que bom. Que não é nada disso e é tudo isso que a gente usa para o nosso treino. Olha só, que legal. Ai, vamos Que juntos. bom, que bom, é isso. Todos somos um. Ai, ai. Vamos lá, então. Aí a Cris também escreveu, a Bia escreveu. Todos somos um, a Bia. É bem mais cheio de amor. É isso.
O especialismo, a Cris escreveu o especialismo do ego para. Estar a favor Ah, da culpa. Acho que deve ser. isso. E o especialismo no Espírito Santo é no alto reconhecimento do amor. Tudo que É isso aí. é isso aí. Vamos lá, então, né? Vamos lá. Eu só sinto de. Você trouxe um exemplo que eu acho que é importante. Ah, Eu queria reforçar isso para mim aqui, né? No dia a dia, o que a Paty trouxe sobre uma situação corriqueira, né? De uma, de uma, não vamos falar nem discussão, né? De alguma coisa que eu posso pedir para a Paty, né? E ela não fez por algum motivo, ou porque não tinha tempo, ou porque não estava ao alcance dela naquele momento, né? E aí, obviamente, que a gente fica, né? Bravo, a gente fica indignado porque o nosso irmão não fez aquilo que a gente pediu para ele. Nós estamos falando tudo aqui no mundo, tá? Nós estamos falando na forma, né? no E aí, comportamento, né? o comportamento. Aí, diante de uma situação dessa, obviamente, né, que eu, né, dependendo da situação, se eu estou sentindo culpa, se eu falei alguma coisa que eu acho que eu falei errado, né, a primeira coisa que eu vou fazer é procurar a Paty, né, para pedir desculpa, para a gente, né, para eu me retratar ou, né, enfim, né, depende da situação que aconteceu. Mas, né, a gente não acaba não olhando para o nosso conteúdo, para o conteúdo da nossa mente. Uhum, Então a gente corrige a situação na forma, no comportamento, né? uhum. Mas a gente não olha para a raiva, a gente não olha para Nossa. o ódio, né? A gente não olha, né, para esses sentimentos mais que estão mais ocultos, vamos se dizer, né? Que é aí que está, né, o que o curso de milagres pede para a gente fazer, né? Para a gente olhar para esses sentimentos que estão escondidos no nosso inconsciente, né? Fazer a correção na forma é a coisa mais fácil que tem, né? No comportamento. Ô, amor, desculpa, acho que eu falei alguma coisa errada, não era bem isso que eu É. queria falar. Pronto, resolveu, né? Mas, né, a gente não Mas olha, não resolveu. não resolveu, né? Não Porque resolveu porque o depois, conteúdo tá aí ainda, né? isso, exatamente, né? E depois disso que não foi resolvido, depois por qualquer besteira, aquilo lá vira um turbilhão, vira né? É. Parece que caiu uma Não bomba só no atômica relacionamento, mas em tudo, né? em Porque você tudo, já em tá tudo. num estado que você não olhou, tinha uma culpa ali, É, né? Tinha algo. Você tava no sistema de pensamento do ego, né? é. Então, acreditando naquilo, né? É perfeito, amor. Aí Então, aqui a né, gente faz muito. muito isso, né? A gente conserta, erra, conserta, erra, conserta, erra, conserta e não olha, E né? no fundo, exatamente isso. No fundo, não está consertando nada, Nada. né? Por quê? Porque você não está olhando para esses É, sentimentos que estão lá é, ocultos, né? Então, é, né? Porque no fundo, tem raiva, tem ódio, tem um monte de coisa é, escondido lá, é, né? E aí, e aquilo a gente vai empurrando para baixo do tapete, vai é, empurrando para baixo do tapete. No comportamento está tudo lindo, né? é, Só que aí, por qualquer coisinha, aí explode. Aí é. explode e vira um turbilhão mesmo. Então, assim, né, é importante, óbvio, né? Nós vamos continuar, né, arrumando as coisas aqui no comportamento, Sim, tudo, mas, né, a gente tem que olhar para essa raiva, para esse ódio, para essa culpa, é, né? Por esse sentimento de inadequação, de ter feito algo errado, puta, ó, fiz uma besteira aqui, né? é, Mas olhar para o que está além disso, acho que é importante a gente se lembrar que um curso de milagres é sobre o que está além das aparências, é, o que tá além do óbvio, o que está além do óbvio. O que é óbvio é muito fácil a gente ver, mas o que está além do óbvio, eu acho que esse é o passo que a Paty estava falando que um curso de é. milagres está pedindo E, para a gente dar. e que é só a prática que deixa visível esse Né? não óbvio, né? Uhum. Tua mente começa a ficar mais atenta ao conteúdo que você está experimentando e não a que está sendo É. falado e feito na cena, Uhum. né? O comportamento, através do comportamento, né? Você É. começa a entrar em contato. Isso é viver na mente, né? Você começa a ficar em contato só com o conteúdo da sua mente, né? E
continua se comportando, fazendo o que tem que ser feito aí em cada momento, né? Mas a gente também experimenta quando a gente está bem assim mesmo, ligado nesse conteúdo, Uhum. entregando todo esse conteúdo internamente, silenciosamente, né, gente? Porque o perdoador, ele é silencioso, né? Uhum. O perdão é quieto mesmo, né? É interno mesmo, né? É. O treino do perdão. Uhum. E aí você começa. Às vezes você tem alguns casos que você nem conserta na forma, a própria forma se conserta, sabe? Né? Uhum. Assim, às vezes em algum momento você nem. Aquilo foi tão, sabe? Foi tão olhado, tão visto, e o próprio efeito daquilo se desfaz, sabe? Uhum. O próprio efeito que poderia trazer aquilo, né, na experiência, assim, se desfaz. Eu já Uhum. experimentei bastante isso, assim, né? É. Então é muito legal, sabe? É muito. E são essas experiências que vão nos convencendo, né? Uau, acho que dá certo mesmo. É. 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 É A isso. Cris colocou: olha para toda a ilusão a partir da fé na verdade. Tudo é amor, exceto isso que me fixo. Então solto. Vamos liberar junto, Pri, É oh, isso aí. Pri, Praise. Vamos liberar junto. Nossa, amor, dá uma olhada no horário. Eu Agora que. vi, eu vi, amor. Eu vi. Hoje eu acho que foi, né, mais compartilhamento mesmo, né? É Ô, isso. Lu, a Lucinéia me falou aqui, eu não sei se ela está aqui ainda. Eu te mando, sim, meu anjo, eu te mando a oração, viu? Eu te mando. A última vez que você me pediu, eu esqueci. Mas hoje eu vou te mandar, assim que terminar a live, eu já te mando. Tá bom, bem? Acho que a gente podia ler o primeiro parágrafo. Vamos lá. Vamos ler o primeiro parágrafo. Então, nós estamos no capítulo 13, que é o Mundo Sem Culpa. A seção 10, a liberação da culpa, página 278. Vamos lá? Vamos? Estás acostumado com a noção de que a mente pode ver a fonte da dor onde ela não está. O serviço duvidoso que presta esse deslocamento é esconder a fonte real da culpa e manter longe da tua consciência a percepção plena de que ela é insana. Nossa, acabamos de falar sobre isso, olha que louco. O deslocamento é sempre mantido pela ilusão de que a fonte da culpa, da qual se desloca a atenção, tem que ser verdadeira e tem que ser assustadora, ou não a terias deslocado para o que acredita ser menos amedrontador. Estás, então, disposto a olhar para todos os tipos de fontes, desde que elas não sejam a fonte mais profunda, com a qual não tem qualquer relacionamento real. Acho que vale, né? Continuar. Vamos. Vamos. As ideias insanas não têm nenhum relacionamento real e é por isso que são insanas. Hum. Nenhum relacionamento real pode se basear na culpa. Nossa Senhora. Gente, nenhum relacionamento real, nenhum Uhum. relacionamento aqui que a gente tem que parece ser real, mas que não é, porque aqui o que ele está trazendo, o verdadeiro relacionamento mesmo, ele não pode estar baseado na culpa. É. A culpa é impossível num relacionamento verdadeiro de amor real, um verdadeiro amor. Hum.
Misericórdia, Jesus, é isso. Nenhum relacionamento real pode se basear na culpa, nem. Não, agora ele ainda aperta o cerco. Nem sequer reter uma pequena mancha de culpa para macular a sua pureza. Ah, Jesus. Tá aí, ó. A pequena coisinha dessa culpa que a gente começou falando a live, né? Quando você trouxe, né? Sobre o medo de Deus, sobre a gente achar que Deus vai nos atacar. Tá aí, ó. É. Uma pequena mancha de culpa que eu sinto em algum relacionamento meu. Pronto. Então, pois todos os relacionamentos que a culpa tocou são usados só para evitar a pessoa e a culpa. Reforçar a separação. Que estranhos relacionamentos fizeste com esse estranho propósito. Ó Jesus brincando com a gente. Que estranho. Que estranhos relacionamentos fizestes com esse estranho propósito. E te esqueceste de que relacionamentos reais são santos e não podem ser usados por ti de forma alguma. São usados exclusivamente pelo Espírito Santo. E é isso o que faz com que sejam puros. Se deslocas a tua culpa e colocas sobre eles, sobre essas pessoas, esses relacionamentos, o Espírito Santo não pode usá-los. Aqui é só sinto de, só para, como nós estamos no assunto, É, se deslocas a tua culpa e a colocas sobre eles, ou seja, né, se você não olha para o conteúdo dos seus isso, pensamentos e você não entrega para o Espírito Santo não tem como fazer nada. é isso. Pois, se de antemão consomes para os teus próprios fins o que deverias ter dado a ele, ele não pode usá-lo para a tua liberação. Esse é aquele ponto da gente querer coisas das pessoas. Então, eu tenho uma meta, né? Eu tenho um buraco gigante aqui e eu quero que o Luciano supra. Eu quero que o Luciano preencha esse buraco. Então, eu fico querendo coisas do Luciano, da Veridiana, das minhas irmãs, da minha sobrinha, da minha filhada, das pessoas que eu encontro, de todos os lugares que eu vou. E isso a gente não vê. Então, eu faço barganhas. E, gente, e reconhecer isso é imprescindível. Coloca uma lupa nisso. Começa a olhar a sua mente enquanto você está se relacionando com alguém. Você vai ver. E assim, ó, e olhar com Jesus sem culpa. Porque a gente precisa ver que a gente está querendo coisas. Eu tô querendo ser boazinha aqui, porque eu quero aquilo ali, porque aquilo ali eu sei que vai me fazer bem. Eu vou ser gentil aqui, porque eu tô querendo coisas. Gente, nas coisas mais sutis e naquilo que parece um pouco maior nos relacionamentos mais próximos. Mas tudo é por conta dessa escassez presente do sistema de pensamento do ego, no qual a gente está muito viciado. Né? Então, só bota um olhar, sabe, nisso.
Porque é isso aqui que ele está falando. Então, eu fico querendo, eu tenho uma culpa gigante aqui, porque esse buraco, esse vazio, é a culpa. É a culpa que está aqui, né? E aí eu fico querendo que alguém de fora, né, de fora, preencha. Né? Então, por isso que eu não olho, né? Então, o tempo todo. Então, uma frase que me ajuda muito, assim, quando eu eu começo a sentir, às vezes, alguma sensação esquisita, eu falo, nossa, e às vezes eu tô num grupo de pessoas, às vezes eu tô conversando com alguém, e isso tudo vai acontecendo na minha mente, paralelo a eu ali conversando. Começo a sentir uma sensação interna ruim, eu falo, Jesus, internamente, o que que eu tô querendo aqui? Tô querendo alguma coisa de alguém aqui. Às vezes, só o fato de eu pensar isso e reconhecer que eu tô querendo alguma coisa, isso já se desfaz. E às vezes fica nítido, né? Eu falo, olha só a Patrícia aqui, querendo ser especial, querendo ser diferente, querendo. Gente, isso cansa querer, mas cansa. Isso que cansa. Vamos lá, então. Pois de antemão consomes para os teus próprios fins o que deverias ter dado a ele. Ele não pode usá-lo para a tua liberação. Ninguém que queira unir-se de qualquer modo com qualquer outra pessoa para a sua salvação individual vai achá-la nesse estranho relacionamento. Ele não é compartilhado e, portanto, não é real nesse relacionamento, né? Nossa, É que isso aí, Mi. Por isso que o instante santo é um instantinho mesmo. é uma decisão, é É isso aí. aquele passo que a gente dá para trás, assim, sabe? Tipo, opa, sabe? É isso, né? É como se você se permitisse ser erguido, sabe? E você começar a se ver de fora do sonho, né? E aí você olha, uau, olha eu aqui querendo coisas. E tá tudo bem, né? Lembra que a gente não precisa sentir culpa, a gente não precisa. é, Nossa, sumiu aqui. A gente não precisa sentir culpa, a gente não precisa se julgar, né? Por isso, por querer coisas. Mas é só um reconhecimento. E é esse reconhecimento que vai fazer com que esse desejo, né? Esse desejo de acreditar que alguém vai preencher o meu, aquilo que eu acredito que está vazio, que tem o buraco, né? Esse vazio interno, né? Ele é desfeito, né? Junto com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo já vai te mostrar a sua completeza, né? Então, isso tudo é um combo, né, que vai acontecendo assim na mente, sabe? E o que você vai experimentando é a completeza. Então, ali você aí você se conecta, né, com o que parece ser seus irmãos. Porque quando eu quero, eu tô separada. Quando eu quero coisas do meu irmão, eu não tô conectada a ele. Tô separada. E tô reforçando a separação. E tô reforçando essa falta, né? Tô reforçando, não, falta aqui, ó, falta, precisa ser preenchido, né? Nossa, Nossa, que lindo. essa sessão promete, hein, galera? Vamos lá, vamos lá. E assim, só para a gente fechar, né, nosso Despertando com Olhos do Amor, no finalzinho aqui, né, que a Paty estava lendo, né, nós vamos falar um pouquinho sobre o livre-arbítrio do livro Um Curso em Milagres. Hum, Né? O livre-arbítrio é que a gente pode fazer uma nova escolha sempre. E aqui ele está falando que o Espírito Santo, né, ele só vai atuar na nossa mente quando a gente convidá-lo para entrar.
Então, nós temos o poder de decisão entre continuarmos com o nosso ego ou chamarmos o Espírito Santo para Uhum. corrigir esse sistema de pensamento, né? O sistema de pensamento do nosso ego, que é o que a gente, né, ativou ele, vamos se dizer, né, e acha que ele é verdadeiro. Então, o Espírito Santo, né, para fazer essa correção na nossa mente, ele precisa da nossa liberação, da nossa autorização. Por isso que a gente sempre fala aqui da importância da gente pedir ajuda para Jesus e para o Espírito Santo. Eles só É, entram quando a gente pede. Então, vamos lembrar, né, que a nossa oração é pedir para o Espírito Santo fazer toda a correção na nossa mente quando a gente não estiver em paz. exato. Lembrando que o livre-arbítrio não são as escolhas que eu faço aqui no mundo, mas a Exato, escolha de como experimentar o que eu faço exato, aqui, né? É uma escolha, é uma escolha interna na mente, não é sobre, né, qual caminho exatamente, tomar. exatamente. É a escolha, é a gente continuar escolhendo pelo ego Uhum, ou a gente pedir uhum. agora, Ficar na né? culpa, na raiva, no medo, Uhum. né, na dúvida, na insegurança, ou experimentar a paz de Deus, né? Exato. É isso. É isso. Beleza, então, Muito Artyom. bem. Obrigado, pessoal. Uma boa sexta-feira, um lindo dia. Nos vemos amanhã, às 7 horas. Beijos, obrigado. Tchau.